Bom dia, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias diário de quarentena, dia 20 de março de 2020. E primeiro peço desculpas aí pela confusão da semana, né? Enfim, criei esse produto novo que eu estou me dedicando com um certo afinco, e é diário. E isso acabou não só deixando meio capenga a atualização do trabalho sujo, tem coisa nova lá, dá uma sacada inclusive, como adiei a newsletter. Vinha fazendo a newsletter há um mês e meio e essa semana eu tive que pular. Não sei ainda se eu volto a newsletter na quarta-feira, que era o dia que eu estava trabalhando com ela. Mas fica aí, inclusive, o questionamento para vocês. Qual o melhor dia para se receber uma newsletter sobre o que está acontecendo e os textos que eu estou começando a colocar primeiro lá. E lembrando também que essa falha da newsletter eventualmente pode acontecer aqui no Climatias, né? Já falei logo no primeiro programa que é diário, mas não tropo, né? É diário muito mais como uma ideia de se fazer um programa diário do que propriamente uma obrigação. Isso tem a ver com a primeira dica do dia, né? Que é tentar criar uma disciplina de hábitos para se fazer todo dia, sabe? Enfim, acho que a maioria das pessoas confunde disciplina com rigidez. É claro que as duas coisas são muito próximas, mas a grande dificuldade de você se disciplinar é justamente você achar que você tem que estabelecer, tem que obedecer regras muito específicas. E a minha dica é justamente essa: crie a rotina de uma forma fluida. Trabalhe com as refeições como marcações do dia, então café da manhã, almoço e jantar. As pequenas refeições entre elas também podem funcionar como essas marcações, mas coloque assim que entre o café da manhã e o almoço você faz exercício físico, lê um livro e arruma um armário, um cômodo. Depois do almoço você vê um filme, tira um cochilo e liga para os seus pais, que também é importante, né? Essa fica essa outra dica, falar sempre com os pais, para quem, principalmente para quem os pais não moram com mais alguém, então fica aí essa importância não só de conscientizar os pais, né? Infelizmente tem muitos pais achando que isso é uma bobagem e saindo de casa, e agora a famosa hora do jogo virou. Se eles ficavam pentelhando a gente para não sair de casa, agora é a vez da gente pentelhá-los para fazer o mesmo. Ficar em casa, que é muito importante, principalmente nessa determinada faixa etária, né? A maioria dos pais que eu estou falando já estão na terceira idade, né? Já passaram dos 60 anos, estão no grupo de risco, então é importante a gente não só conscientizá-los disso, mas também fazer companhia. E aí, a partir disso, você estabelece uma rotina que vai ser repetida várias vezes, todos os dias, saca? A repetição é mais crucial do que a rigidez quando a gente está falando de disciplina. E é bom também que a gente aproveita isso para, passar dessa quarentena, a gente começar a usar essas regras na nossa vida depois, quando a vida voltar ao normal, né? Se é que a vida vai voltar àquele normal que a gente imaginava, né? Tenho certeza que algumas coisas vão mudar consideravelmente, né? Vamos torcer não para o pior. Vamos lá, então, para as dicas de fato, as dicas culturais. Vou começar primeiro com esse livro. Livro do disco, Chico Science Nação Zumbi, da Lama ao Caos, feito pela Lorena Calabria. A Lorena entrevistou todo mundo. Essa coleção muita gente não conhece, tem muita gente que conhece aquela coleção 33 e um terço, norte-americana, que conta a história de vários discos, e a Cobogó, que é uma editora carioca, lançou essa coleção, o livro do disco, que, deixa eu ver se eu acho aqui, tem algum lugar que tem a coleção. Eles já fizeram livros sobre o primeiro disco do Velvet, Tábua de Esmeraldas, Estudando Samba, Introducing do DJ Shadow, Lado B, Lado A, The Dream Nation, enfim, vários discos clássicos aí, são vários. Uma coleção que já está aí, acho que na segunda dezena de títulos. E o Dalama ao Caos foi lançado no final do ano passado. A Lorena Calabria entrevistou todo mundo, e não só conta a história do disco, como faz um senhor faixa a faixa. Leitura leve, fácil, rápida e trilha sonora, né? Não tenho o que falar. Descasso.
Não é o melhor disco da nação, né? Eu acho que é o Afro-Cibedelia. Mas, por ser o Dala Mal Caos, conta toda a história de como a nação virou o que virou. Segunda dica, eu já dei o spoiler ontem, tá? Caixa preta do Itamar Assunção. Não lembro quantos discos são, deixa eu fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discos. Foi lançado pelo Sesc, não lembro quando, e ainda está à venda. Fica essa dica porque, além de ser uma senhora entrada no universo desse cara, que é um dos principais nomes da música brasileira, infelizmente cercado de rótulos como hermético, complexo, difícil. Sim, o Itamar é tudo isso, mas não é só isso. O Itamar é essencialmente pop. É uma mistura de Miles Davis com Prince, sabe? Ele tá nesses dois lugares. Inclusive, esse encontro aconteceu, né, no documentário do Miles Davis que eu mencionei outro dia. E, sei lá, também por ser visionário, né? Muitas coisas que nos anos 80 as pessoas achavam mais difícil, hoje sou muito fácil, porque várias pessoas já foram influenciadas pelo Itamar, começaram a produzir. Boa parte da música brasileira atual tem, de uma certa forma, direto ou indiretamente, referências do influência do Itamar Assunção. Eu sempre tenho esse ato falho de falar Itamar Franco. Não sei se eu já falei agora que chamei o Itamar Assunção de Itamar Franco. Peço desculpas, né? São dois Itamares completamente diferentes. Mas essa caixa, além de ser esse mergulho na obra do Itamar, ela também está super barata. São 12 discos por R$ 150. Eu não sei se os Sesc já estão 100% fechados, acredito que sim, espero que sim. Mas fica essa dica aí para quando você passar por um Sesc que estiver aberto, se a lojinha estiver rolando, vai lá e compra essa caixa, porque é uma senhora caixa. E se você não puder comprar a caixa, vá à internet, os discos estão todos no YouTube, alguns são nas plataformas de streaming. Eu não sei se a caixa toda já foi colocada. E tem outras formas de ouvir esses discos online, né? Então aproveite aí para mergulhar na obra de Itamar Assunção. Deixa eu chamar mais um convidado aqui. Dessa vez convidei Luciano Matos, velho brother baiano. Ele é dono do El Kabong, referência para mim há um tempão. Já além da amizade, ele tem é um blog sobre música da Bahia. Todo ano ele faz ele sempre observa aí para esse lado territorialista, né? Brinco com ele direto, como ele é. Então ele tem essa coisa de levantar a chama da música baiana e mostrar que a música baiana não cai só nos clichês ou nos clássicos, né? Então, para começar, antes de chamar ele para dar dica, já fica a dica aqui do próprio El Kabong. E o Luciano também é apresentador e fundador do Radioca, programa de rádio também dedicado à música baiana. Acho que ele toca outras coisas além da música baiana também. E do festival do mesmo nome, que para mim é o melhor festival do Brasil, por ser um festival de médio porte, né? Ele não tenta colocar 1000 bandas no mesmo dia. São só 2 dias e 4, 5 bandas por dia. É muito massa. Tomara que esse ano essa epidemia não adie a edição desse ano, como está acontecendo, óbvio, com vários festivais. Então, essas são as dicas do Luciano Matos. Obrigado pela participação. Diz aí, Luciano. Olá pessoal, sou Luciano Matos. Estou aqui a convite de Matias para dar algumas dicas, né? A ideia muito legal que ele teve aí nesse período, dar algumas dicas de coisas para fazer, dicas culturais, e vou dar algumas sugestões aí. Eu trabalho em home office normalmente, né? O meu cotidiano é ficar dentro de casa sozinho, não tenho filhos, minha mulher trabalha fora, então o meu cotidiano é ficar em casa mesmo, né? Claro que é muito diferente em momentos que você tem a liberdade de sair do que agora que você fica mais preso. Mas de qualquer forma, acho que a gente dá para se adaptar. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer no cotidiano que ajudam. Seguir, acho que até o corpo meio que guia a gente às vezes. Sentir sono, vai dormir um pouquinho, pega um momento para ver um filme, relaxa, volta para o trabalho. Eu acho que é um momento até a gente desestressar, né, do cotidiano do trabalho. Tem uma grande dificuldade porque a gente fica mais só, né, não tem aquele contato com pessoas, não tem relação com muita gente para conversar. Mas eu acho que dá pra gente encarar assim.
ainda mais que a maioria das pessoas vão estar com outras pessoas dentro de casa, dá para encarar, dá para fazer algumas coisas. Eu acho que a opção cultural, né, livros, discos, séries, filmes, eu acho que é uma boa forma de se ocupar com coisas interessantes, ao invés de a gente só ficar lendo notícia, entrando mais ainda no clima ruim que a gente está vivendo, né, que não é só clima, né, mas não ficar só nesse astral. E aí vai as dicas que eu dou. Uma das coisas que eu acho que ajuda a melhorar o astral é ter um joguinho simples que seja ali no celular mesmo, né? Eu tenho um Sudoku, por exemplo, que eu jogo todo dia. É uma hora que eu desestresso, esqueço de tudo, me concentro ali. E quando a gente tem pequenas vitórias ali, ajudam, né? Pô, ganhei e tal. Mesmo inconsciente, são pequenas vitórias que ajudam a elevar o astral. Outra dica para ajudar a astral é ouvir alguns artistas que contribuem, acho que até com a vizinhança, né? Sei lá, você botar Bob Marley, Jorge Ben, Nina Simone, Tom Jobim, eu acho que são músicas que fazem bem, né? Que internamente acho que ajudam mesmo, não ajudam numa coisa mais depressiva, pelo contrário. E os vizinhos também podem ouvir de boa. Mas minha dica mais específica foi a partir desse livro aqui. Não é o livro exatamente, né? Esse livro é de um português, Carlos Melo Ferreira. Ele escreve sobre Hitchcock, os filmes de Hitchcock, né? Ele escreve cada um dos filmes, faz pequenas resenhas críticas, inclusive os filmes de TV, é bem legal. Mas a partir dele, né, um livro antigo, é a dica que eu dou. Pega aquele livro que está esquecido, que você sempre quis ler e está ali meio que abandonado. Eu peguei esse livro um pouco antes dessa crise e comecei a ler e me animei de ver os filmes de Hitchcock que eu não tinha visto, né? Os grandes clássicos, a maioria eu já tinha visto, né? Recomendo muito Intriga Internacional, Psicose, Janela Indiscreta, Os Pássaros. São grandes filmes que merecem ser vistos, mas minha dica é você fazer uma maratona. A gente não faz maratona de série, fazer uma maratona de filmes de Hitchcock. Estou fazendo isso, né? Já vi uns 6 filmes dele que eu não tinha visto antes e me sugiro muito. São grandes obras, a maioria são filmes, obras-primas mesmo, né? E procura aqueles filmes menos óbvios, é uma chance de ver filmes menos óbvios. Eu dou a dica aí de Frenesi, por exemplo, que eu não tinha visto ainda, que é muito bom. Tem um filme dele chamado Um Barco e 9 Destinos, que é bem interessante, é lá dos anos 40, se não me engano. E esses filmes não estão disponíveis nos streamings, só tem um, se não me engano, no Amazon, no Netflix não tem. Mas dá para procurar no YouTube, ou então dá para baixar em alguns blogs também disponíveis, dá para baixar. Eu acho que é uma boa oportunidade aí, fica a dica de você acompanhar essa obra desse cara incrível, que trata ali de suspense, quase sempre de morte, mas também tem um humor muito específico, um humor negro muito bacana. E fica a dica aí de fazer uma maratonar Alfred Hitchcock, um dos maiores nomes da história do cinema. Essa é a dica que eu fico aí para vocês. Se cuidem, consumam música, consumam filmes, ouçam os artistas aí, várias coisas legais acontecendo. E obrigado, Matias, pelo espaço. Um abraço, até mais. Eu que agradeço, Lu. Obrigado aí pelas dicas. Maratonar Hitchcock é sempre uma boa, né? Nunca maratonei, mas é uma senhora dica. E especificamente atrás dos não clássicos, né? Da fase inglesa do Hitchcock. Tinha mais outra coisa. Ah, sim, ontem peguei 3 lives diferentes, né? A gente tá vendo agora esse excesso de lives. Mas eu assisti ao show que o Kiko Dinucci fez sozinho na casa de Francisca. Ele e o Rubens, que é o proprietário lá, eram os únicos presentes. Eles botaram 3 câmeras e o Rubens cuidou tanto da técnica do áudio quanto do vídeo, e o Kiko fez o show sozinho. Melancólico, né? Mas um show bem bonito. A casa de Francisca vazia, o momento que a gente está passando. Tava pirando um som específico que ele tocou, mas depois eu falo disso, não vou lembrar da referência. E acompanhando o show do Kiko Dinucci ao mesmo tempo que eu estava ouvindo o Diário do Fim do Mundo do Bruno Torturra. E aí depois emendei com a live da Ana Frango Elétrico, que já amanheceu o dia falando que vai fazer um feat com os Bulgarins, né? Chamando os Bulgarins para um feat. Nada mal, né? Ela podia não esperar a quarentena e já fazer isso à distância. E Bulgarins, inclusive, tem novidades lá no Trabalho Sujo sobre isso, mas preciso encerrar porque estamos chegando aqui aos 15 minutos. É isso, obrigado pela audiência, mandem suas dicas e amanhã tudo de novo. Valeu, bom dia.